na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma dica para vocês aqui de como nós devemos estudar a Bíblia. Você já parou para pensar qual é a forma correta de estudar a Bíblia? Então, um texto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje é Isaías capítulo 28, versículo 10. Então, o interessante é que aqui a própria Bíblia vai nos ensinar como nós devemos estudá-la. Então, nós vamos estar olhando textos na palavra de Deus de como nós devemos entender a Bíblia, como nós devemos estudá-la. E, como eu disse, Isaías 28, versículo 10, diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então a palavra de Deus diz que ela é cheia de regras, ela é cheia de preceitos, mas é um pouco aqui e um pouco ali. Talvez venha à mente, mas como saber se esse versículo está falando que é a forma correta de estudá-la? Vamos descer mais um pouquinho no versículo 13, Isaías 28, versículo 13, diz o seguinte: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, aqui no livro de Isaías, no capítulo 28, nos mostra que nós devemos estudar a Bíblia um pouco aqui e um pouco ali. Como que se procede isso? Então, se nós pegarmos um tema bíblico, por exemplo, esse tema que nós estamos estudando aqui hoje mesmo, de como estudar, como compreender a palavra de Deus. Então, aqui em Isaías 28, verso 10, nos diz que é preceito sobre preceito, regra e mais regra, pouco aqui, um pouco ali. Ficou a dúvida se era que estava falando da palavra de Deus. Fomos no versículo 13. Lá diz a palavra do Senhor. É um pouco aqui, um pouco ali que se estuda. Ficamos só nesse texto de Isaías? Vamos usar esse método de um pouco aqui, um pouco ali. Então vamos para o livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 27, que diz o seguinte. Acompanhe comigo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui é Jesus, quando estava no caminho para Emaús, com dois amigos, ele se colocou ao meio, caminhando com eles. E esses dois amigos iam discutindo a respeito do Messias. Quem era o Messias que constava nas Escrituras? Logo após a ressurreição de Jesus ali, Jesus havia morrido, ressuscitado, mas eles próprios não sabiam disso. E ia meio que descontente pelo que havia acontecido em Jerusalém. E Jesus se põe no meio deles e acabou expondo, falando sobre o Messias, começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, passando pelos profetas, falando para eles o que constava sobre o Messias por decorrer das Escrituras. Então é o que? Nós devemos pegar um tema da Bíblia, passar por todos os livros ou estudar um livro e outro. Nós devemos, na verdade, nem ler a Bíblia, nós devemos examinar, como João 5,39 diz, examinais as Escrituras. Nós devemos passar por ela, estudar, dedicar tempo para a gente compreender a palavra de Deus. Por quê? Tem pessoas que não compreendem a palavra de Deus porque por achar ela muito grande, que não vai compreender, às vezes começa, mas pelo caminho desanima. Se você usar esse princípio de como estudar a Bíblia, você vai achar uma maravilha no decorrer dos seus estudos com a palavra de Deus. Você vai começar a compreender a palavra de Deus. Então, lá em João 8,32, diz: e conhecereis as Escrituras, ou seja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse princípio, quando você conhece a palavra de Deus, você vai passar a praticar ela na sua vida, a
a sua vida vai ser mudada, vai ser modificada pela palavra. Claro, muitos começam a estudar, não creem na palavra de Deus, alguns leem para debater com outros que creem nela, e muitas das vezes acontece o milagre, a maravilha, que eles próprios sendo transformados por ela. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, com mais algumas dicas aí de outros temas bíblicos das Escrituras. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.